é o seu destino? Qual é o seu clã? Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Fala galera, aqui é Túlio Ramos e caso a gente não se veja, bom dia, boa tarde e boa noite. Fala galera, eu sou Agner Maltês e qualquer rede social pode ser um Tinder se com essa finalidade você utilizar. Foi galanteador que usa... Eu tava com medo quando a gente... Usa o Duolingo pra conquistar meninas. Já é de línguas, né? Assim. Então, a gente tá praticamente falando o tempo todo, todos os episódios é quase que uma repetição, né? Porque não tem como não falar sobre rede social, sobre internet, sobre essa nossa segunda vida, que para muitas pessoas passa a ser a primeira vida. E aí fica a questão de como que a gente é enxergado pelas outras pessoas. Será que eu sou enxergado da forma como eu me apresento? Ou será que eu me apresento quem verdadeiramente eu sou? Vamos ouvir do nosso digital influencer. As redes sociais, elas são vitrines, né? E qual é a função de uma vitrine numa loja de shopping? A vitrine... Vender e para que seja uma venda eficaz, ela mostra o que a loja tem de melhor. É tolice nossa achar que a vitrine vai mostrar a peça mais simples, a peça mais antiga, vai mostrar o top de linha. E é uma alusão perfeita ao que a gente faz em nossas redes sociais como um todo. Certo, mas vamos lá. A princípio, as redes sociais se tornaram uma possibilidade, como o próprio nome já diz, né, de eu construir relações através da internet, através, né, de aplicativos e plataformas que possibilitavam, mesmo não estando presencialmente as pessoas juntas, terem a possibilidade de partilharem ideias, né, e conversarem e tal. Mas quando você me traz essa ideia, por exemplo, dessa vitrine, então a rede social ali, o meu avatar, né, o meu perfil ali, não é necessariamente uma extensão minha, e sim eu tô me tornando um produto e uso aquilo como uma plataforma de venda, tipo isso? Perfeito. É exatamente isso. Você é o produto. O CNPJ, a empresa, ela não tem emoções. A empresa, ela tenta até se aproximar de um cliente. Mas até as empresas hoje, elas entenderam que o que vai vender para os consumidores são outras pessoas consumindo. Então, a gente precisa hoje, em vários nichos, até mesmo em profissões muito mais formais, como o direito, as pessoas querem saber, sim, beleza, mas quem é que você é? Você é visto como? Como é que você se apresenta? E aí a gente tem uma objetificação, uma coisificação de pessoas. Do indivíduo. Sim. Engraçado, né? Ao mesmo tempo que você tem uma objetificação do indivíduo, você deu o exemplo agora, né? As empresas, elas tentam... Personalização. Exatamente. Por exemplo, você vê empresa de varejo tendo lá o avatarzinho lá, né? Não, mas o grande exemplo é a Netflix. Isso, Magalu, né? É a Netflix ou o Netflix? Eu sou menina. Né? Ela interage, ela responde. Responde com Sim, você. O exemplo do Netflix é surreal, né? Porque eles não criaram um personagem, eles continuam utilizando o nome Netflix, é o nome da marca, mas marca. eles lidam como se você estivesse lidando com uma pessoa, não é uma equipe que tá por trás, né? Tipo, assinado equipe Netflix, não, é tipo... A Netflix. Ela própria fala e responde e interage com você. Sim. Interessante então, né? Porque a gente percebe que essas relações nas redes sociais, que até um determinado momento eram algo superficial ou algo acessório, passa a se tornar principal, né? Então você já tem um monte de empresa que tá preferindo não fazer investimentos de publicidade, por exemplo, em outdoors, em outras coisas, e preferindo gastar toda essa verba com digital. Social. Exatamente, Sim. Com influenciadores digitais, Influenciadores. A gente tem alguns conceitos de influenciadores. Você vai ter os influenciadores, os macro-influenciadores e os micro-influenciadores. As empresas, elas vão buscar, existem plataformas que você, como influenciador, você se inscreve, eles veem os seus números e aí eles te escalam para determinadas campanhas. Então, os micro-influencers, eles têm agora... Os micro, é um público que vai ali, falando do Instagram, entre 7 mil a 30 e poucos mil.
São os micro-influenciadores. Eles têm um poder muito grande para o público local, de onde eles estão. Regional, né? É o regional, E tem muita empresa que tem focado muito mais nesses micro do que nos macro. Sim. Porque o micro, ele tá muito mais próximo do público. A pessoa mais íntimo. é mais íntimo do que o macro. O macro você vê que é um cara milionário, que tá muito distante, que é um ator global, sabe? E agora, assim, o principal ponto aí é que você tem, apesar da pessoa ser mais íntima, é alguém que é o revés disso aí que a gente falou. Ele construiu um personagem e agora ele começa a se confundir com o próprio personagem que ele criou. Quem é? Quem é que ele é? Quem é a Ednei Maltese? Rapaz, nem ele sabe. Who am I? E é interessante também um outro aspecto dessa questão do influenciador, que hoje, para eu ser influenciador, entre aspas, né, eu só preciso pegar minha conta, por exemplo, no Instagram, que a gente tá usando aqui de referência, e coloco lá conta comercial e boto influenciador digital. Você se auto-intitula. Então, muita gente se intitula, se vende como influenciador digital, mas o que realmente torna uma pessoa uma influenciadora digital? Eu já lhe digo, não é o número. Não é o número de pessoas que eu O segue. número é muito vago, né? É a qualidade. É. Né? É realmente... Até porque se você tem a possibilidade de comprar, né? Então... Existe a possibilidade de Sim. comprar. É realmente se... a interação, se você realmente se porta assim, Se você faz um trabalho de curadoria, né? Se você cria conteúdo, eu acho que é sempre esse Criar o aspecto, conteúdo é um consistência de criação de conteúdo. E não só pegar de outras pessoas, Aham. saber... Se você é minimamente Se relevante, né? Para as pessoas que estão ao seu redor. Ia chegar nessa frase, né, que a gente tava comentando. As pessoas querem ser influencers antes de serem relevanters, né? Muito bom, cara. Você tem que ser relevante para aquilo que você tá apresentando para as pessoas, para que você Perfeito. tenha condição de ter pessoas sendo influenciadas por você. E aí entra no outro aspecto, que é a influência que você faz, ela é positiva ou ela é negativa? Perfeito, cara. E quando a gente vai falar de relevância, a gente tá falando diretamente do... Cara, o que é que você tá produzindo? Tipo, eu tenho uma noção muito direta e clara de que todo mundo é influenciador. Eu realmente penso que todo mundo que está na rede social, ela tem um círculo de influência maior que uns, menor que outros, mas muito, muito mais direto. Por exemplo, o Túlio, ele tem pessoas que são amigos próximos dele que observam os rastros, as pegadas digitais dele, e para aquele público, o que o Túlio está fazendo tem muito mais repercussão do que um autodenominado influenciador. Então, você vai ter o seu nicho, independente de quantos te seguem. É interessante esse lance do nicho, né? Porque isso é muito cíclico, né? Tem uma época que a gente costuma falar isso brincando com a medicina, né? Você começou, você tinha ortopedistas, hoje você tem o especialista Na ponta da do dedo mão mindinho. direita, né? Tipo, é muito específico, muito específico. E a gente teve a época dos generalistas, a era dos especialistas, e eu penso que a gente vive cada vez mais o especialista do especialista, né? Todos os mercados são extremamente nichados. É um negócio surreal, assim. Você abre o YouTube e escreve assim, caligrafia. Aí, velho, você tem um vídeo com milhões de views. Imagina, milhões de pessoas pararam pra assistir alguém com um caderno escrevendo uma palavra com um determinado tipo de caligrafia. Você pensa, ninguém vai assistir isso. Vai, velho. Tipo assim, você tem público pra absolutamente todos os assuntos e temas, assim. Por mais irrelevantes que possam ser pra nós, talvez, é relevante pra alguém. Sim. Isso, na minha visão, traz vários insights, assim, né? Traz essa busca das pessoas pelo consumo de conteúdo. A gente nunca teve tanto conteúdo gerado e, ao mesmo tempo, a gente tem muita gente querendo consumir esses conteúdos. E, ao mesmo tempo, me mostra que qualquer pessoa, qualquer um dos nossos ouvintes aqui, talvez, poxa, eu não tenho essa capacidade. Cara, você tem essa capacidade, porque qualquer um de nós pode produzir conteúdo sobre alguma expertise, sobre alguma área, e você vai ter público pra isso. A gente costuma falar sempre isso, né? Todo mundo tem um público. Talvez você não tenha descoberto seu público ainda, mas todo mundo tem um público, né, que pode atingir. E eu vou dar até um gap pra você aqui, que você quer ser um influenciador, que você quer, talvez até profissionalizar o seu perfil. Cara, eu vejo nitidamente, a gente até já conversou aqui em outro momento, 2 modos muito diretos de você fazer isso. Se você for muito bom, se você se destacar e você for muito bom na sua área, pronto, você conseguiu. Ou o outro oposto, o diametralmente oposto, se você for muito ruim. O tosco, o bizarro, o risível, ele tem muito espaço ainda, sabe? Que você olha assim e pensa, meu Deus, como é que essa pessoa tem coragem de fazer isso? Cara, bomba.
Agora, toda a questão é A relevância a dele. relevância. Qual é Tipo, botar vídeos de Siqueira Júnior aumenta muito a relevância. Dioga. Dioga. Por exemplo, sobre isso de influência, vou dar um exemplo aqui muito, muito singelo. Eu sigo alguns amigos próximos e eu consumo conteúdo geralmente de pessoas que são próximas a mim. São as que eu admiro. Eu tenho muita resistência ainda em admirar e consumir conteúdo de pessoas desconhecidas minhas. Eu prefiro ler um livro e tal. Eu não gosto de ver a rotina, o dia de gente que eu não conheço. E aí eu consumo. Por exemplo, o Túlio aqui é um exemplo que eu vou dar. Ele assumiu uma rotina de atividade física e frequentemente ele posta da rotina dele, do treino dele, da atividade, do hobby que ele teve. Aquilo, pra mim, algumas vezes eu já falei assim, pô, velho, realmente eu tô sedentário. Tipo, te abre uma reflexão, né? Em algum momento. Isso. Pô, eu tô sedentário, pô. O cara arrumou um tempo pra isso aí. Então, é bem isso que a gente falou, da relevância, da influência que a gente tem dentro do nosso nicho. E aí cabe também agora o pensamento do porquê que a gente segue essas pessoas. Que é a questão do vínculo que isso gera. Porque não adianta, tipo, eu posso ser muito relevante, trazer conteúdos muito importantes, interessantes, né? Mas o que vai atrelar as pessoas ao interesse a mim, né? Eu acho que a gente cai aqui naquela condição do, termos em inglês, né? Do life branding. Que é a partir do momento em que minha vida, ela faz parte da marca, daquele produto, daquilo que eu ofereço. E a parte, volta para aquele processo da humanização das marcas, e a gente cai também na humanização daquilo que eu vendo, eu como pessoa, como profissional, o que quer que seja, né? Eu tava falando sobre, de cada área vai ter uma pessoa de destaque, né? E uma que eu achei interessante aqui, tava comentando com o pessoal aqui antes, que é o Ronaldo Hirata, ou Hirata, né? Ele é um influencer, né? Digital Dentista. influencer, sem intenção inicialmente, mas quanto mais ele fala que ele não tem intenção, mais ele se mostra Sim. influenciador, né? Ele é dentista. Tipo, é orgânico pra caramba, né? Sim. Isso, né? Então, tipo, você entra lá, ele é o cara que você vai ver no perfil dele quem ele é e o que ele faz, mas não é aquele negócio que, tipo, falando aqui de perfil de dentista, uma coisa que me agonia. Se você entrar no meu, vai talvez 3 fotos, vai ter alguma coisa assim de odontologia. Porque eu não me vendo, eu não me... Você não usa como meio de captar cliente. Isso. Eu simplesmente, pra mim ali o Instagram, desde que eu entrei, eu não postava assim desenho, coisa que eu fazia, ou então alguma fotografia, pô, isso aqui, pá, fazia uma foto legal, postava. Então não tem aquele negócio de uma constância e eu tenho dificuldade com esse compromisso que as pessoas têm de ter uma postagem por dia, a postagem tem que ter isso e tal. Eu não quero ter esse tipo de trabalho, né, digamos assim. Mas tem gente que tem, eu tenho colegas que postam, o perfil dele é só sorriso, né, então... A piada foi péssima, mas deixa aí. E aí, tipo, é só coisa boca. E isso é relevante até que ponto? As pessoas estão realmente seguindo você por causa disso? Ou elas comentam, estão tendo um aumento de número de seguidor e tal, tem curtido, mas até que ponto isso está sendo retornável pra você, né? E aí quando a gente olha pra ele nessa construção, e existem hoje cursos, né? A gente conversando aquele dia... Meu celular começou a apresentar pra mim de uma empresa aí que faz divulgação de curso. Ficou jogando um monte de curso de lifestyle branding, marketing digital, marketing pessoal pra Instagram e redes sociais. As palavras-chave daquilo que a gente tava falando, né? Que o celular ficou lá do lado captando e ficou só, Sim. me armadilhei ali naquele dia. Mas aí, esse dentista que eu falei, né, o Ronaldo Hirata, se você entra lá no perfil dele, você vai ver um cara que gosta de música, ele tem um estilo estético bem urbano, ele é Skatista. caricato, skatista, ele Luta jiu-jitsu. de jiu-jitsu e karatê. Então ele tem uma conformação que você olha assim, parece que é alguma coisa assim aleatória, mas a sequência de postagem, as características, o estilo, assim, parece que foi uma foto tirada ao acaso, mas na verdade foi muito planejada. O texto que acompanha as fotos são sempre muito relevantes, sucintos, ele consegue sintetizar tudo o que ele quer dizer na imagem e no texto, de uma forma que você vai gastar o tempo certo, é muito planejado, mas de uma forma natural e orgânica. E qual é a diferença dele para um dentista lá que tá postando um monte de boca, Dente. um monte de dente, um monte de procedimento?
quando ele posta um procedimento, ele tá falando, cara, isso aqui é muito legal. Porque vai falar ou como você pode transformar a vida de uma pessoa, né, com a utilização daquele serviço, ou já que o público dele maior são outros dentistas e não potenciais clientes, porque ele também é professor, ele tá falando ali, ó, faça desse jeito. Por muitos anos na minha vida eu fiz assim, quando eu fiz desse jeito mudou. Se reinvente e tal, ele sempre tem mensagens positivas, tem livros, ele vai divulgando os materiais dele, os produtos dele, de uma forma que você não fica cansado. Sim. Né? Um outro ponto que me chamou a atenção desse cara que Danilo me mostrou, né, a área de Danilo de atuação, né, odontologia, é que nós somos seres muito complexos. E durante talvez uma primeira fase do uso das redes sociais, nós nos apresentamos como seres simples. Então assim, nós somos várias coisas, né? Você tem uma religião, você tem um time de futebol, você tem uma profissão, você tem um tipo de música que você escuta, você tem um lifestyle, você tem um estilo de roupa. Cara, nós somos múltiplos. E aí a gente se apresenta, usando esse exemplo de Danilo. Pô, o cara é dentista e o cara se apresenta apenas com foto de dente, com a roupa branca. Tá entendendo? Tipo assim, como se aquilo fosse simplesmente ele. E não é. Nós somos seres holísticos, integrais. São várias áreas, né, que compõem quem nós somos. Eu achei muito massa o Instagram desse cara, por exemplo. O cara é dentista, pô. Aí você tem foto do cara dando uma manobra no skate. Ou o cara com um kimono, assim, do lado, com a galera. Então, tipo assim, é múltiplo, assim. Ao mesmo tempo que, a princípio, um especialista aí de marketing digital pode dizer que não é tão positivo assim, porque não há clareza acerca, por exemplo, da profissão daquele cara ali, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, mostra a complexidade da formação de quem é o ser humano. A proximidade que ele faz, porque, assim, dentista é dentista. Se eu não tenho um dentista, o que vai diferenciar o cara, além de ele ser bom, porque eu vi o trabalho dele, mas ele gosta do que eu gosto, ele gosta das mesmos estilos de música, de roupa, então isso me aproxima. Essa complexidade do ser humano, eu não tô nem me atendo a ele especificamente, né? Não, mas é qualquer um. Você pega, sei lá, pega o Instagram de Aisne mesmo. Aisne é advogado. Sim. E, tipo assim, você vai ver 1 milhão de coisas, assim, esporte que ele gosta de praticar, lugares que ele gosta de frequentar, os lugares que ele viaja, a religião que ele professa. Pega o desconto, o cupom de desconto dele lá. Pega o desconto, se você ainda não tem, pega o cupom de desconto na bio dele. Desconto ele tirou, especial, ele diferenciado. Tirou, pô, agora tá na o link da bio gente. tá lá o podcast clandestino, o cara de pau. Mas, vai ter lá o Tree Link. E, velho, isso fazendo só um parênteses aqui, isso tem muito a ver também quando a gente olha pra quem nós somos, assim, talvez você já tenha tido a experiência de talvez estar com um grupo de pessoas, assim, alguém, por exemplo, se quem tá me ouvindo aqui professa a fé cristã. Ora pela minha vida espiritual. O cara faz um pedido como esse, né? Sim, ó, grego. Sim, exatamente, sabe? Tipo uma visão dualista, assim. Por quê? Você tem outra vida mais além... de uma vida, né? Mais de uma vida espiritual, vida acadêmica, vida profissional, vida amorosa. Brother, biblicamente falando, nós somos apresentados como seres integrais. É uma única vida. E Deus tá preocupado com todas as facetas dessa vida, né? Claro, eu sei que não tô dizendo que tá errado, quem fala assim, talvez fale até sem pensar, ou até de uma maneira didática ali, mas... Da forma que você absorve culturalmente, né? Como todo mundo faz, você acaba fazendo sem nunca pensar sobre o que realmente tá significando aquilo. Eu acho interessantíssimo esse posicionamento, como foi o caso do Irata que o Dan levantou, que é, por exemplo, eu entro numa das redes do Túlio e eu vejo que ele é pastor, mas caramba, mas ele não é só pastor, ele é um ser humano, ele é um ser humano que ele tem família, ele tem hobbies, e acho que isso conecta mais, sabe? Eu acho que a gente... é a mesma impressão que o Dan tem quando você só vê boca de um dentista. Você não conhece, você não sabe quem ele é. Com a empatia, a simpatia que ele vai ter, o que ele gosta, quais são as representatividades que ele vai trazer pra você, etc. E você percebe que aquilo ali é um fake, porque ninguém é só isso. Ninguém é só boca. Ninguém é só boca. Ninguém é só boca, ninguém é só Bíblia. No caso aqui no caso do pessoal que vai mais pelo nicho cristão. Cara, eu tenho uma minha comunhão diária com Deus, eu tento buscar estar em contato com Ele a todo momento, mas minha vida não é só frases de efeito cristãs, sabe? Isso vai distanciando até certos públicos. Mas existe uma tentação muito vigente, que é a situação mesmo do quanto que você está ali mostrando algo que você tenha orgulho, algo que você gosta de fazer, ou algo que você se considera um bom produtor daquele conteúdo, ou um influenciador daquilo, e o ego. E de novo aqui. E o ego. A questão do ego, a gente começa agora a pender sobre quem eu sou, e aquela condição que eu falei, você tem a influência pro bem e pro mal,
e ela pode não estar trazendo algo ruim para quem está sendo influenciado por mim, mas está desenvolvendo algo ruim dentro de mim e é um tiro pela culatra. Porque se eu não tenho esse foco, entender o que eu sou e a essência, então você entra em questões morais, em questões pessoais, e aqui que dá o link, né? Porque se eu vou me apresentar, vou criar esse avatar, essa personificação virtual de quem eu sou, eu preciso apresentar quem realmente eu sou. E aí, em algum lugar eu posso acabar mentindo, se eu não fosse realmente sincero nessa hora de me apresentar. Ou eu minto na minha vida real, ou eu minto na minha vida virtual. E se você escolher mentir na sua vida virtual, todos que você conhece no mundo real vão olhar pra você e vão saber que você é um fake. E você não vai ter acesso, você não vai ter legitimidade mesmo. Engraçado, né? Por que a gente tá preocupado em não sermos fakes? O mundo clama por autenticidade, né, velho? Sim. Então, talvez houve um momento, e tem gente que tá surfando nessa onda até agora, de construir um avatar, né? Construir um perfil não real pra minha vida digital. É um perfil até comercial. Até comercial. Que as pessoas vão gostar de ver. Exatamente. Então, assim, você tá, sei lá, tá pouco se importando pela necessidade alheia, mas aí você participa, sei lá, de um mutirão da sua igreja ali que vai entregar um sopão, e aí você tira várias fotos, faz vários stories. Posta tudo lá. Posta tudo, porque você quer atrelar a você essa imagem de alguém que é, sei lá, altruísta, né? A gente até já comentou sobre isso, né? O cara que filma ele entregando dinheiro pro mendigo. Tipo, pronto, exatamente. Então o que acontece? Aí você vai construindo uma visão a seu respeito, que as pessoas vão construindo a seu respeito, que não é verdadeira. Só que, velho, cada vez mais isso tem um limite. Qual é o limite do humor? Mas sim, e cada vez mais isso tem um ponto aqui, que é a busca das pessoas por autenticidade. Então, assim, aquelas pessoas super toscas, mas verdadeiras, cara, elas têm um alcance enorme, porque as pessoas estão a fim de, sabe, de conhecer ou de se relacionar com pessoas que, de fato, são o que são. Agora, não confunda também a autenticidade com grosseria, né? Claro, evidente. Sim. Educação em primeiro lugar. Aí nesse afã por likes, a gente vai ter vários malabarismos e vários esforços, né? A gente tá numa sociedade, numa geração da lacração. Todo mundo quer lacrar, todo mundo quer ser o revolucionário em cima de alguma causa, em cima de alguém. Lacração da like. Não lacração, likeação, né? Likeação. Likeação. E aí o problema é até onde você, como ser humano, pode chegar. E a retaliação que você sofre quando as pessoas percebem isso. Velho, a gente tem perdido o direito de discordar de várias coisas, sabe? O direito, a gente perdeu mesmo o direito de dizer, cara, você tá exagerando, isso é absurdo. Mas não, tem algumas pautas que a gente sequer pode citar. São intangíveis. E aí até se a gente citar aqui a pauta, a gente pode vai ser dar treta. cancelado. Vai dar treta, entendeu? Não é? São né? Tem algumas. As pautas, exatamente, entendeu? Tem pelo menos algumas pautas. Então imagina, a gente, em prol da liberdade de expressão, a gente tá tolhendo o direito de manifestação por várias pautas. É uma incoerência total, né? Na luta para que haja voz, eu calo aquelas que não concordam ou não seguem a mesma agenda que eu, né? Só que o nome disso atual é local de fala. Local de fala. Exatamente. E quando esse termo cair em desuso, vão criar outro. Para que simplesmente monopolizem o discurso. Isso. Né? Que é um total contrassenso, né? Porque, teoricamente, a luta é justamente porque em algum momento da história esse discurso estava concentrado em apenas um grupo de pessoas. Sim. E agora você utiliza a mesma moeda, né? Contrário àquilo. Na verdade, você inverte os polos. Exatamente. Me dá. Revanchismo, um revanchismo forte, né? Assim, eu vou dar até um exemplo direto aqui. Eu não tenho condição nem... Aleatório, velho. Demais. Que ele diz, vamos dar. Agora que eu entendi. Casou. Eu consigo pensar num exemplo muito direto disso, do local de fala. Por exemplo, eu não tenho condição realmente de ter vivido
nenhuma das pautas a despeito das dores e das aflições de uma mulher. Mas eu fui educado por uma. E habito com uma ainda. E depois disso eu vou escolher uma outra para casar. Então, a gente tem sim uma condição de, minimamente, com coerência, com estudo, com observação, de um modo empírico, de racionalizar sobre diversos temas. Então, essa falácia do local de fala, e a gente já tem até alguns exemplos midiáticos da militância oprimindo gente os seus iguais. Os seus iguais. Tem uma música que eu acho fundamental a mensagem que ela traz. O nome da música é Only Jesus, né? Seria somente Jesus. E ela fala sobre a nossa busca por holoforte, né? Então ele fala assim, começa a falar que o que o mundo fala, né? Faça valer, deixe sua marca, crie um nome pra você, sonhe seus sonhos, persiga seu coração acima de tudo. Faça um nome que o mundo lembre, mas tudo o que o mundo vazio pode vender são sonhos vazios. E ele começa agora a falar o que realmente é importante. Então, ao invés de eu buscar sempre levantar meu nome, trazer glórias para mim e tentar alcançar o inatingível, porque quanto mais eu me aprofundo nessa busca, se esse é o meu objetivo, a glória pessoal, claro que eu posso alcançar muitas coisas, mas no fim vai ser sempre uma formatação de um vazio. E quanto mais adentro eu vou me imergindo, mais vazio e mais distante de voltar à superfície eu fico. Uhum. E aí, o legal disso, da música, é que ele vai falando assim, eu não quero... É que eu preciso permitir que a luz brilhe em mim. Mas eu não emito luz. Nenhuma luz emana de mim. Eu preciso refletir essa luz. Então ele fala assim, eu não quero deixar um legado. Eu não me importo se eles vão se lembrar de mim. Somente Jesus. Eu só tenho uma vida para viver. E eu vou deixar cada segundo apontar para ele. E aí a gente olha para o que Paulo fala em Filipenses 3,17, quando ele pega e fala assim, irmãos, sede meus imitadores, assim como eu sou um imitador de Cristo. E esse é o objetivo. Se somos cristãos, se somos essa personificação para muitas pessoas do Cristo de verdade, eu preciso ser esse amor para as pessoas. Então, em detrimento da visibilidade que eu quero ter, daquilo que eu quero alcançar como resultado, eu acabo esquecendo disso, mesmo que por um instante. Sim. E eu deixo de ser imitador de Cristo. Então, o objetivo da gente é errado ser influenciador digital? Não. É muito bom e traz muitos benefícios. Agora eu preciso entender o meu objetivo final, né? Sim, é aquela coisa, né? Em tempos de influenciadores digitais, que sejamos influenciadores do reino, né? Exato. Utilizando uma ferramenta digital ou não, mas que sejamos influenciadores do reino. E um ponto que você colocou aí, baseado nessa música aí que me fez pensar aqui, é essa ideia, né? Da questão da profundidade, né? Nós vemos em um mundo que ele vive a profundidade de um pires, né? Sim. Praticamente nenhuma. E qualquer coisa que é mais profundo, mais complexo, num primeiro momento gera até um certo distanciamento. Não, isso é complexo demais. Mas a verdade é que nós somos seres complexos. A sociedade é complexa, as relações são complexas, as demandas são complexas. Mas nós temos um Deus, na figura de Cristo, que, apesar de sua alta complexidade, se apresenta de maneira simples para nós, né? E nos convida a sermos, então, esses influenciadores do reino, né? Que influenciam pessoas a conhecerem esse homem que se apresenta de maneira simples, mas que nos convida para uma experiência complexa e profunda de transformação, de mudança, fato, né? A minha capacidade de influenciar, ela primeiro não é minha, e a segunda coisa é que ela não vai apontar para mim. Ela aponta para o que me torna o que eu sou. Sim, eu não sou a estrela da história. Exato. Eu sou só, no máximo, a luinha aqui refletindo essa luz grandiosa do sol, que é Cristo. Isso aí. Então, o mais importante é o como que a gente lida com relação aos influenciadores. E eu te convido a não se permitir ter sua vida resumida aos influenciadores que você segue, né? Nós temos um influenciador muito maior. Temos Cristo como o principal influenciador, aquele que ama e nos convida a fazer a mesma coisa. Então que possamos amar as pessoas e influenciar as pessoas ao nosso redor. Talvez não sejamos, né, influenciadores com grande número de seguidores, mas com certeza pelo menos uma pessoa em nossa vida a gente influencia. Então que nós possamos influenciar positivamente, refletindo o amor de Cristo para essas pessoas e que essas pessoas entendam a mensagem e possam fazer o mesmo. Amém.
É isso aí, galera. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, familiares, com quem você gosta. Você pode encontrá-lo no podcastclandestino.com e também em todas as outras plataformas como Spotify, Deezer, YouTube. E também pode nos seguir no nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram, Dan? @podcast clandestino. E aí a gente tá agora também no Clubhouse. Qual é o Clubhouse, Tulhão? Sei lá, mente. Qual é o Clubhouse, velho? Não, mas cabe... Você pode procurar no Clubhouse nós três, mas não tem o Clubhouse do clandestino. Mas a ideia é que a gente abra salas lá de vez em quando pra debater, conversar, ficar nessa zoeira aí. Então pode procurar a gente lá, @Tulio Ramos, @Aidner. E dan.ac. Pronto. Que é antes de Cristo. Isso. Procura a gente lá no Clubhouse e logo a gente vai estar uma sala lá com o clandestino pra vocês participarem. Valeu, galera. Abraço, falou.